E aí a primeira coisa que a gente discute em performance é cargas físicas e a relação com o jogo. Porque todo olhar, tudo que as pessoas veem, tudo que as pessoas pensam quando falam em carga física é em velocidade, é em aceleração, desaceleração, todas essas questões realmente ligadas à parte fisiológica, à parte de realmente motora, parte de fibra, tudo relacionado à fisiologia e à preparação física. Só que muitas vezes, as cargas físicas são completamente isoladas do jogo. Do que está ocorrendo no jogo para aquilo acontecer. Isso, para mim, faz toda a diferença. Você contextualizar as ações físicas e fisiológicas com as ações do jogo, com o que está ocorrendo no jogo. Não só taticamente, mas tecnicamente também, e talvez até psicologicamente, mentalmente. Eu acho que essa correlação de informação é fundamental para você ter um dado muito mais específico e real do que é o jogo. Porque quando a gente fala, muito se fala isso, o nosso time correu mais no jogo de hoje. Pô, correu mais. Em qual contexto? Entendeu? Você precisou correr mais? Por que você correu mais? Quem correu mais? Entendeu? Porque quando você pega, geralmente, informações, a equipe inteira, você tenta contextualizar, muitas vezes, com o resultado do jogo. Só que não sei se o resultado do jogo é apenas. Eu acho que pode ser uma das coisas que você contextualiza, mas você precisa contextualizar com o que está ocorrendo no jogo. E outra coisa é a duração do jogo, é a linha do tempo do jogo. Cara, a linha do tempo do jogo, o jogo alterna, tem muitas alternâncias no futebol. O jogo ele tem um momento em que você tem um domínio sobre o seu adversário, você está no campo dos caras, você está dominando. Tem um momento em que você perde esse controle e o adversário começa a controlar mais o jogo no seu campo. Um fator que influencia muito, muito a maneira como muitas das equipes jogam é o resultado do jogo. Se o cara está ganhando, muitas vezes o cara faz o gol e aí dá aquela baixada na linha, vou pegar um contra-ataque, entendeu? E aí muda completamente as ações que a sua equipe estava fazendo. Se era uma equipe que estava trocando muito passe, estava circulando o jogo, se estava acelerando muito para chegar no último terço, e aí você para de fazer isso, começa a baixar o bloco, tem mais sprints de velocidade alguns jogadores, enquanto outros estão com sprints menores, porque estão jogando mais próximos, marcando. Então, cara, toda essa relação das ações do jogo, ações técnicas, ações táticas, eu acho que elas influenciam diretamente nas ações físicas. E você descontextualizar isso, você falar friamente de que uma informação física, o time, mas o jogador tal tá dando tiro em altíssima velocidade mais do que o outro. Tá, mas isso quer dizer que ele está performando mais, performando menos? Ao mesmo tempo que você tem que comparar jogadores diferentes, em diferentes posições, você compara ele com ele mesmo, beleza? Eu vejo muita gente comparar o próprio jogador com ele mesmo. Os números são comparáveis dele com ele mesmo. Só que, ao mesmo tempo, você não está comparando as ações, você não está comparando o porquê dele correr mais ou o porquê dele correr menos. Entendeu? E pode ter um momento do jogo em que ele correu mais e um outro momento em que ele correu menos. E aí, se você pega um número final, você tem uma média do que ele correu no jogo. Só que em qual momento esse cara precisou correr mais e precisou correr menos? Entendeu? Então, eu acho que tudo está relacionado ao todo. Você descontextualizar isso todo, você trazer apenas para discussão uma informação pequena, tipo, correu mais, correu menos, deu muita aceleração, muito salto, que seja, para disputa, o que quer que seja, você isolar essa informação, você está levando uma informação não errônea, mas uma informação que não é fiel bastante para você interpretar o jogo.
para você analisar o jogo da maneira correta, para você analisar o rendimento de um jogador, para você analisar o rendimento da equipe, para você entender o que aconteceu numa partida, para você entender o que está acontecendo dentro de um campeonato. Então, eu acho que essa é uma questão que sempre me pegou na questão física. Quando eu falo disso, eu não estou falando apenas do hoje, do que é feito hoje, mas eu estou falando do que é feito desde que eu entrei no futebol há quase 20 anos. Então, evoluiu muito. Se for comparar o que é analisado hoje nas equipes, você tem uma evolução muito grande de informação. Só que isso lá atrás já era um problema e eu acho que a essência ainda não foi resolvida. A essência de você entender a relação do jogo com o contexto físico, o contexto técnico, o contexto tático, o contexto mental, essa relação ainda não é bem feita. É muito mal feita. Em 99,9% dos lugares. Entendeu? Que você possa ir. Você vai encontrar esse problema. De não ou simplesmente não fazem, ou simplesmente não pensam essa questão, ou eles pensam de uma forma muito reduzida. É um pensamento muito reducionista. Gostou desse vídeo? Curte, dá seu like. Não gostou? Pode dar dislike, não tem problema, mas deixa seu comentário. Deixa seu comentário, o que você achou, quem é você, de onde você fala, o que você está procurando no futebol, o que você já faz no futebol. Faz um comentário aí, deixa um comentário para a gente te conhecer e saber, cara, que se você tem alguma dúvida, se quer trocar alguma ideia, se quer comentar alguma coisa que eu falei, falou besteira aí, Pedro. Não gostei disso aí que você falou. Pedro, gostei do que você falou, muito legal. Cara, deixa um comentário, compartilha com os amigos, compartilha. Se não gostou, compartilha com os inimigos. Tá tudo certo. Mas se inscreve no canal para receber nossos vídeos, nossas notificações de live. E também, principalmente, vai lá, segue a gente e se inscreve. Se inscreve no workshop de análise de desempenho, gratuito, de 25 a 29 de agosto, tá? Aulas online e ao vivo. Então, se inscreve, aproveita. Vamos estar aqui. Bem-vindos ao CIA. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês.